Olá pessoal, saudações ONLUZ. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Momento Terapêutico. Um momento terapêutico em que a gente unifica conhecimentos da astrologia kármica com o enfoque da cura cósmica, a homeopatia terapêutica integrativa, também a análise comportamental, a mediação terapêutica, a socioterapia, neuropsicologia, neurociência das emoções, para que a unificação de todos esses conhecimentos possam trazer ainda mais clareza para todos os desafios que todos nós enfrentamos. A gente precisa buscar solucionar cada um desses conflitos, ampliando ainda mais a nossa visão, certo, gente? E para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, o trabalho aqui do Instituto ONLUZ, meu, Margarete Miriam e também da Mari Mariá, convido para que você navegue pelo nosso site e conheça cada uma das terapias que a gente atua, os cursos do Reiki ONLUZ que também a gente proporciona para vocês e que nós estamos implantando cada um deles na plataforma Hotmart para facilitar ainda mais o acesso de todos vocês, tá? Também nós temos as nossas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, para que você também possa ficar por dentro das publicações que a gente faz, conforme a gente vai conseguindo ali, né, a gente fazer as publicações para levar um pouquinho mais de informação para vocês. E também aqui o nosso canal do YouTube, né, gente? Todos os vídeos que nós temos, as meditações que vão com certeza expandir ainda mais a sua consciência, trazer muito mais entendimento conforme o que você está precisando para esse momento, ok? Mas então, nesse momento terapêutico, gente, da quarta semana do mês de novembro de 2024, a última semana do mês em que nós vamos trazer essas orientações terapêuticas para que você possa expandir um pouquinho mais e entender alguns dos desafios que o posicionamento astrológico está trazendo para a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Então, esse momento terapêutico, gente, ele vai do dia 22 de novembro ao dia 30 de novembro, encerrando praticamente o mês com uma configuração astrológica para a gente prestar um pouquinho mais atenção. E o tema, como vocês podem perceber, gente, são as dores emocionais que você, que eu, que todos nós carregamos dos nossos pais. Por quê, gente? Por que esse tema foi escolhido? Porque justamente uma configuração astrológica que está se formando ali no Sol, na casa 4, ele está entrando ali na casa 5, gente. Casa 4 é família, é ancestralidade materna. Casa 5 é relacionamento entre pais e filhos. É a casa dos relacionamentos também afetivos, é a casa dos filhos. Então, essa energia que tem posicionado ali Sagitário, tá? E Sol, então, tá fazendo ali uma quadratura com a Lua na casa 1 e 2, em Virgem. Então, o que isso significa, gente? As dores emocionais, os conflitos emocionais, as situações emocionais que os nossos pais viveram, reflete consideravelmente na nossa vida. Tudo aquilo que eles foram fazendo, né, vivendo de experiências, todas as situações que eles foram buscando, tudo mesmo, tá, gente? Desde questões de ordem pessoal, de profissional, energética, religiosa, mística, tudo isso acaba afetando consideravelmente nas nossas vidas. E o que a gente precisa observar, tá? Que justamente existem algumas situações envolvendo os nossos pais, entre eles, uma briga entre eles, tá? Algo do passado dos nossos pais, e que eles também podem carregar da ancestralidade de cada um deles, impactam consideravelmente a nossa sustentabilidade e o nosso desenvolvimento profissional, tá? Pode também, né, situações envolvendo eles, coisas assim mal resolvidas entre os nossos pais, podem também afetar a relação que, para quem tem filhos, afeta consideravelmente essa relação, né, entre você e seus filhos, ok? E também todo esse conflito dos nossos pais podem
também gerar alguns desafios, alguns impedimentos, alguns problemas nos relacionamentos afetivos, no casamento, para quem assim tem, para quem vive esse vínculo, certo, gente? Então, tudo aquilo que os nossos pais vão vivenciando de situações desafiadoras no relacionamento deles afeta consideravelmente tudo o que a gente precisa desenvolver aqui, mas por conta desse vínculo negativo que eles vivem, eles transferem essas negatividades para as nossas vidas, certo, gente? Por conta de todo um processo da própria genética, porque todas essas informações são também transferidas geneticamente para cada um de nós, todos os desafios, todos os problemas, tudo aquilo que eles enfrentam, a gente carrega no nosso DNA e também pelo campo eletromagnético, né, gente? Então, todo o ambiente familiar é carregado de energia. E essas frequências, pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes, tudo isso é transferido através do magnetismo, ok? Do nosso campo eletromagnético, do nosso campo morfogenético, do nosso campo áurico. Então, essas informações estão convivendo conosco 24 horas por dia, certo? Então, a gente sabe, né, gente, que os relacionamentos que os nossos pais vivem, e isso algumas pessoas podem estar identificando nesse exato momento, né, que existem alguns pais que são extremamente controladores, tudo precisa ser feito exatamente como eles querem, um manda e o outro quer mandar um pouquinho mais. Um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro. Um quer ter a educação dos filhos de uma forma, o outro acha que é melhor de outra. Então, ali acaba existindo um conflito porque os pais acabam não entrando em consenso. Justamente porque eles acreditam que a sua forma é a mais correta. E acaba não acontecendo um diálogo. Acaba acontecendo ali uma comunicação violenta, onde um quer controlar mais que o outro, mas acabam não conseguindo ter uma convivência harmônica porque não há diálogo nos relacionamentos, tá? E dessa forma, não havendo diálogo, as chantagens emocionais começam a aparecer. Ou o que também hoje em dia é bastante comentado, a alienação parental, não é? Em que o pai ou a mãe fica falando coisas negativas sobre o outro, né? Para os seus filhos. Desculpa, gente. E aí, dessa forma, esse diálogo mais violento que acaba acontecendo, essa chantagem emocional, esse vitimismo em que um acaba vivenciando e querendo se fazer de vítima em relação ao outro, acaba jogando os filhos contra um dos pais, né? Então, essa situação acaba gerando muitos desafios para as vidas das pessoas, tá? Os filhos acabam carregando essa informação para toda a sua vida. E aí vai precisar buscar diversos tipos de tratamento para conseguir trazer um equilíbrio maior para a sua vida, tá? E eu te pergunto agora, você já passou por isso? Ou você está passando por isso nesse exato momento? Então, é muito importante que você preste um pouquinho mais de atenção nesse vídeo, porque eu acredito, gente, que todos nós, em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos, estamos passando por uma situação nesse sentido, em que um dos pais ou ambos os pais são vítimas da situação em que eles mesmos acabam provocando determinadas situações negativas para a sua vida e jogam essa responsabilidade para que os filhos resolvam. Então, a gente precisa prestar atenção nesse ponto. Se isso está acontecendo, existe uma cura muito profunda que nós precisamos fazer em nós em relação a esses pais, ok? Então, por que acontece muitas vezes isso partindo do ponto de vista da análise comportamental? Então, existem 4 perfis comportamentais, né, gente? O dominante, o influente, o estabilidade e o conformidade. Que cada um deles possui características diferenciadas, né? Cada um possui elementos que compõem a sua personalidade para que esse perfil comportamental, então, consiga desenvolver determinadas tarefas, tá?
E existe aqui um vídeo no canal que fala sobre os perfis comportamentais, tá? Então é muito importante a gente identificar esse perfil comportamental para podermos então entender um pouquinho mais de alguns desafios que acontecem nas nossas vidas e poder ir equilibrando isso cada vez mais, tá, gente? Então, quando ocorre num casamento, por exemplo, né, um conflito ali entre pais, né, entre cônjuges, é porque existem os perfis comportamentais que são opostos, né? Por exemplo, num conflito de relacionamentos, pode ser que quando existe muita briga mesmo, gente, pode acontecer que o perfil comportamental de um é dominante e o outro é influente, porque são os dois perfis que mais gostam de estar à frente de determinadas situações. Isso é para qualquer situação, tá? Seja na família, seja no trabalho, seja com amigos. Então, esses dois perfis, eles gostam de ser o centro das atenções, eles gostam de comandar, eles gostam de que todo mundo obedeça às suas ordens, tá? Ou então, os dois perfis num relacionamento conflituoso, eles podem ser dominantes, né? Então, existem situações ali em que um quer dominar mais que o outro, um quer comandar mais que o outro, um quer que todas as coisas saiam do seu jeito e o outro também. Então, perfis comportamentais que são iguais ou que são opostos, um sempre vai querer dominar o outro, comandar o outro, dominar as situações e que todo mundo siga as suas ordens, tá? Então é muito importante a gente entender que esses perfis comportamentais, eles estão desajustados, eles estão desequilibrados por conta de muitas situações desafiadoras que foram acontecendo nas suas vidas, tá? Então, quando existe um conflito de relacionamento, é porque esses perfis estão em desequilíbrio, principalmente se algo está desajustado entre ambos, tá? Entre ambos os perfis, que vão sendo moldados, né, gente, como vocês já sabem, né, quem acompanha o nosso trabalho aqui, é que o nosso comportamento, a nossa personalidade, ela vai sendo moldada por todas as experiências que nós temos da nossa vida, seja pelos ambientes que a gente frequenta, os vínculos de amizade, a carga que a gente carrega da ancestralidade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo o que a gente vive no nosso dia a dia vai aos poucos moldando a nossa personalidade, sem contar aquilo que a gente carrega da nossa essência de alma também, tá? Então, são muitas as influências externas que vão moldando a nossa personalidade, ok? E a personalidade de todos nós precisa ser ajustada. Todos nós temos algum ponto de desequilíbrio. E se nós formos observando todos os nossos pontos fracos, as nossas vulnerabilidades, nós vamos conseguindo aos poucos fazer esse ajuste da nossa personalidade, do nosso comportamento, tá? E caso isso não aconteça, os conflitos eles vão se instalando cada vez mais na nossa vida. E aí podem trazer muitos outros desequilíbrios, tanto para a nossa personalidade, para a nossa vida pessoal, como também para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sem contar que quando existe uma personalidade também, né, um comportamento mais dominador, manipulador, narcisista, tóxico, que muitas pessoas têm, eu acredito que todos nós temos algum familiar que seja assim, tá, gente? Por mais que às vezes possa parecer muito sutil, né, algum dos comportamentos dessa pessoa, mas na grande maioria das vezes ela é tóxica e às vezes a gente nem percebe, né? De tão sutil que é. Aquela pessoa que parece ser a mais maravilhosa do mundo, ela está sendo uma narcisista ali, gente, que você não faz ideia do quanto controladora e manipuladora mental que essa pessoa pode estar também agindo dessa forma. Tem umas que são escancaradas, né? Mas tem outras que são extremamente sutis. E essas que são as mais perigosas, tá? Então, no caso dos pais que convivem um relacionamento conflituoso, pode vir a gerar muitos problemas nas vidas dos filhos, tá? E estes, muitas vezes, não conseguem se desenvolver adequadamente
por conta que carregam um padrão de relacionamento dos pais, acabam carregando os problemas dos pais, acabam carregando toda essa toxicidade que os pais acabam vivenciando no relacionamento deles para a sua vida. E muitas vezes acaba gerando o trancamento profissional, o trancamento financeiro, o desvio profissional que muitos filhos precisariam estar atuando, né, profissionalmente, mas foram desviados também por conta desses conflitos dos pais. E aí a gente precisa observar com mais atenção tudo isso, tá? Então é muito importante a gente também observar que se nós temos os pais que vivem um relacionamento muito conflituoso, é possível que a gente também possa atrair um relacionamento muito semelhante ao que os pais vivem, tá? Então é muito importante a gente observar isso. E se nós estamos vivendo um relacionamento muito parecido com os nossos pais, precisa ser curado e equilibrada essa energia também, tá? E a análise comportamental pode te ajudar a entender o seu perfil de comportamento e a como lidar com essa situação, trazendo maior equilíbrio para a sua vida. Então é muito importante você fazer esse ajuste em você, porque você não vai conseguir fazer alteração do comportamento dos seus pais, mas você pode fazer isso, tá? Você pode se equilibrar, você pode pôr um ponto final nessa energia, nesse comportamento que você carrega deles, para poder equilibrar melhor a sua vida, tá? E quando essa situação já está num estado muito mais avançado, patologias podem surgir com certeza, gente. E a homeopatia, ela pode tratar essa situação? Isso é muito claro que sim, tá? Porém, a homeopatia não vai devolver para as pessoas a sustentabilidade, aquele bloqueio profissional, aquele bloqueio energético que acabou, né? Bloqueio financeiro, melhor dizendo, que acabou se transformando por conta desse conflito dos pais, tá? Mas a homeopatia, ela pode ajustar os bloqueios emocionais causados pelos conflitos dos pais para que aquelas dificuldades, aquela insegurança, aquele bloqueio, né, que a pessoa carrega por não se sentir capaz de desenvolver alguma coisa, vá sendo ajustado para que gradativamente tudo isso vá voltando para a sua vida de uma forma mais equilibrada, mais pacífica, mais ordenada, tá? Mais disciplinada, muitas vezes, que a gente também precisa ter, né? A disciplina para conseguir fazer as coisas ou desenvolver as coisas. A homeopatia, ela vai tratar esses sintomas físicos que a gente foi desenvolvendo por conta dos conflitos dos nossos pais, e gradativamente, né, os sintomas emocionais também, os sintomas mentais também, os transtornos psicológicos que nós fomos vivendo por parte dos conflitos dos pais, para que aos poucos tudo isso vá se desenvolvendo e cada um dos sintomas que foram aparecendo por conta desses conflitos vão sendo tratados, tá? Sintomas, gente, que podem aparecer quando existe um conflito, né, que a gente carrega do ambiente familiar, né, aquele conflito que os nossos pais vivem, que a gente fica ali muitas vezes se martirizando e não conseguindo resolver, porque muitas vezes não é responsabilidade nossa resolver o problema causado entre eles, mas nós somos responsáveis por resolver em nós aquilo que a gente foi carregando dos nossos pais. Então, alguns dos sintomas que são muito comuns por conta de todo esse conflito que a gente acaba vivenciando no relacionamento dos pais é a enxaqueca, né? As enxaquecas que nós temos e que muitas vezes acabam não tendo uma resposta, né? O porquê que eu carrego enxaqueca, né? A metafísica da saúde aqui, ela explica, né, tudo que a gente carrega de fundo emocional, tudo aquilo que a gente precisa ir curando nas nossas vidas para poder ter um equilíbrio maior, tá? Outras questões também que podem acontecer, né? Dores generalizadas pelo nosso corpo, ansiedade, obesidade. Existem muitas pessoas que são obesas e que carregam muito inchaço emocional por conta dos conflitos vivenciados pelos pais, tá? Questões de ordem respiratória, né? Asma, bronquite, rinite,
Pressão arterial muitas vezes também pode ser causada por esses conflitos vivenciados pelos pais. Flutuações de humor, síndrome do pânico, sentimento de inferioridade, insegurança, tristeza. Muitas vezes algumas pessoas querem ter alguém do seu lado para substituir ali a falta da mãe ou do pai, né? Ou então a aversão a relacionamentos também pode ser um sintoma característico desse conflito vivenciado entre os pais, tá? Medo de perder o familiar, né? Medo de perder o pai, a mãe, o filho, o cachorro, o gato, enfim, medo de perder alguém que é importante para a sua vida, tá? Sentimentos de culpa, de rejeição, de abandono, se sujeitar muitas vezes a manter um relacionamento tóxico para ter alguém ali do seu lado, tá? São alguns dos sintomas que nós podemos apresentar em virtude desse relacionamento tóxico que os nossos pais vivem. E a gente precisa, então, resolver isso para que a nossa vida vá tendo um maior e um melhor equilíbrio em todos os setores da nossa vida, tá? Principalmente aquele setor que está mais dificultoso, aquela situação, gente, aquela sustentabilidade que nós precisamos ter, aquela força para poder continuar o nosso trabalho, desenvolver o nosso trabalho sem desviar aquilo que a nossa alma, aquilo que nós fomos programados aqui para desenvolver profissionalmente, tá? Então, observando todos esses sintomas, a homeopatia ela vai atuar a partir do momento em que a pessoa traz todos os seus relatos de vida, tudo aquilo que ela foi passando ao longo desses anos de conflito que ela vivencia entre o pai e a mãe, tá? E a partir disso se inicia um tratamento para que a pessoa possa ir cuidando das suas feridas que foram geradas por esse conflito físico, emocional e psicológico que os pais acabam vivenciando então, tá, gente? Pois de acordo com cada um desses sintomas relatados, vai se encontrar o melhor tratamento para que a pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, a homeopatia, ela vai agir naquele sintoma físico, naquele sintoma emocional, naquele sintoma mental, naquela insegurança, tudo aquilo que a pessoa vem se observando, tá? Aquilo que ela já pode estar fazendo um tratamento médico, mas ela percebe que não está avançando de uma forma mais adequada esse tratamento. Então, a homeopatia ela vem para complementar, tratando tanto o lado emocional como aquele órgão que já pode ter sido afetado por conta desse relacionamento familiar que está bem conflituoso, tá? Porque algumas doenças podem se manifestar no corpo físico, em algum órgão, como por exemplo, no sistema respiratório, né? Uma bronquite, uma sinusite, uma asma, uma rinite. E a homeopatia ela vai tratar aquele sistema ali, o sistema respiratório, observando também, né, gente, a metafísica da saúde, que é muito importante, tá? Entender a causa do porquê que o sistema respiratório também está gerando, né, aquela descompensação, né, não está funcionando adequadamente. Ou também uma sinusite, né, que a pessoa ela acaba manifestando ali com muita frequência, ela não consegue se libertar daquilo. A homeopatia ela vai ajudar, mas tem um porém, gente. Não adianta a gente se entupir de remédio, não adianta a gente ficar a vida inteira tomando medicamento, seja homeopático, seja alopático, seja um fitoterápico, se eu não mudo alguns hábitos, se eu não mudo algumas coisas em mim para que qualquer tratamento venha a fazer efeito, tá, gente? Porque a mudança de hábitos ela é muito importante. A tomada de consciência ela é muito importante para que a cura ela verdadeiramente aconteça. E muitas vezes tem um ditado que fala o seguinte: você não vai se curar no ambiente em que você adoeceu. Então a gente precisa avaliar completamente tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia com todos os vínculos. A gente precisa observar atentamente esse ambiente que nós adoecemos,
e poder olhar para ele com mais atenção e poder fazer uma cura consciente de cada uma dessas situações desafiadoras. Porque nós não vamos mudar o outro, né? Isso não tem como acontecer, mas a gente pode mudar a nós mesmos. Nós podemos observar o nosso comportamento, o nosso perfil comportamental, ver o que está desajustado ali para poder fazer essa cura consciente do que eu verdadeiramente preciso melhorar em mim, para que o meu ambiente possa ir melhorando também gradativamente. Certo, gente? Tudo pode ser melhorado na nossa vida, tudo pode ser tratado, tudo pode ser equilibrado em nossas vidas. Porém, todos os envolvidos precisam fazer a sua parte. Todos os envolvidos precisam se observar e querer mudar, querer melhorar. Quando essa mudança acaba não acontecendo, o conflito ele vai persistir. Aí é nós que temos que fazer essa mudança interna aqui, né? Tomar aquela decisão de que eu não quero repetir esse padrão de comportamento. Eu não quero carregar esse conflito do pai e da mãe para minha vida e eu não quero transmitir essa situação para os meus filhos. Quanto mais a gente for tendo a consciência desses desafios, quanto mais eu for querendo olhar para aquela ferida e curar ela, mais os resultados vão ser satisfatórios, mais o resultado da cura ele vai acontecer. Basta a gente fazer esses ajustes, ter essa consciência, querer saber a verdade, que tudo vai se tranquilizando, harmonizando, equilibrando e a gente possa vir a ter mais qualidade de vida, certo? Bem, gente, estas eram as informações. Agradeço a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo até aqui e nos vemos então nos próximos vídeos com mais um momento terapêutico. Na próxima semana é a Mari Mariá que vai trazer mais orientações do momento terapêutico. Aguardamos vocês. Até lá, gente. Quem se ama, se cura. Tchau, tchau.